Bom, o convidado de hoje é o Caio Queian. Espero ter pronunciado certo o seu nome, Caio. Seja muito bem-vindo. Satisfação falar com você. Opa, e aí, Tia Emerson, beleza? Primeiramente, muito obrigado pelo espaço aqui. É uma honra estar nesse canal de um jornal tão renomado que é o Diário de São Paulo. Então, vai ser um prazer aí falar da minha carreira e da Firewing aí para vocês, viu? Obrigadão. É isso aí. Para quem não conhece, o Caio Queian... Fala aí seu nome certo, Caio? Falou. Caio Queian. Queian, isso aí. Isso aí. O Caio Queian é músico, é guitarrista, fundador da banda Firewing. Ele é radicado nos Estados Unidos, começou a tocar desde criança e ainda muito garoto foi para esse país para estudar na Berklee College of Music, renomada escola de música lá dos Estados Unidos. E lá já tinha um amigo, se eu não me engano, que é o vocalista, e conheceu outros músicos, são 3 brasileiros, 2 norte-americanos, e dali saiu a Firewing. É isso, Caio? Isso aí. Tudo começou quando eu comecei a pensar mais sobre como ter uma carreira profissional na música, né? Quando eu ainda tinha 17 anos, em São Paulo, ainda no Brasil, eu com o Ayrton aqui, a gente começou nossas primeiras composições juntos, né? Que se tornaram músicas da Firewing. E aí, mas tudo foi com muita calma, muita cautela, porque no ano seguinte, em 2016, quando eu completei 18 anos, comecei meus estudos na Berklee College of Music, de música, né? Como guitarrista, mas também o meu curso superior mesmo foi engenharia de áudio e produção musical. Então, foi um período que eu ganhei muita experiência sobre todos os âmbitos da música, tecnicamente, de ouvido, conhecimentos técnicos sobre a indústria da música, né? E nesse meio tempo eu conheci primeiro o Bruno Oliveira, né, que é o orquestrador e guitarrista da Firewing também. E a gente se conheceu lá na própria faculdade, na biblioteca. Foi uma coisa muito legal e orgânica, e também com os outros 2 integrantes norte-americanos que foram grandes amigos meus, que já fizemos outras colaborações musicais com diversas bandas, projetos. Então, foi um período de um crescimento muito grande e para fazer essa formação da Firewing, né? Muito interessante. E só para constar aqui, para o pessoal conhecer, a formação da banda Firewing conta, claro, com o Caio, como a gente já falou, o Ayrton Araújo no vocal, o Chris Doas na bateria, Peter De Reina no baixo e o Bruno Oliveira, guitarra acústica e orquestrações. Não é, Caio? É isso? Acertei também a formação, beleza? Perfeito. E a Firewing, eu estou aqui com o CD, que eu curti muito. Lançou esse CD Resurrection, a gente já vai comentar um pouco sobre ele, mas antes de entrar nesse tema do CD, do álbum, Caio, eu gostaria de saber um pouco da tua história. Você, com 8 anos, começou a tocar, é isso? Isso aí, 8 anos comecei a tocar guitarra. E tudo se deu conta, né, por conta do jogo Guitar Hero, que foi um jogo que nos anos 2000 foi muito famoso e ainda é muito famoso, né? Que é um jogo de guitarra que trazem clássicos do rock e do metal para dentro desse jogo. E eu fiquei muito conectado e gostei muito do rock, né, do estilo. Foi minha apresentação real ao rock and roll, hard rock, heavy metal. Músicas como I Love Rock and Roll, da Joan Jett, Smoke on the Water, Deep Purple, AC/DC também, Back in Black. Aí eu falei, meu, eu quero tocar guitarra. Aí fui com a minha mãe na Teodoro Sampaio, que é aquela rua renomada dos instrumentos musicais. E lá mesmo já comprei uma guitarra, consegui meu professor lá por indicação do vendedor da loja, que veio a ser o meu mestre na guitarra nos meus primeiros 10 anos, que é o Fabiano Rodrigues, grande músico que até em 2002 escreveu o Guitar Book do Angra, do Rebirth, e também diversas matérias de guitarra, um cara muito estudioso, né? Ele foi meu mestre, meu mentor durante esses 10 anos para eu ingressar na Berklee, né? Então, tudo, a minha carreira musical antes da Berklee eu devo a ele, de conhecimento. É interessante você falar isso, porque realmente deve ter um mérito muito grande na didática do Fabiano. Fabiano, né? Isso aí. Porque não é simples dar aula para criança, né? Você chegou ali com 8 anos, achei curioso, achei que você tivesse se interessado por conta de outro artista. Você já começou no rock por causa do Guitar Hero, mas a didática do Fabiano deve ter sido interessante com você, porque a gente sabe que se a gente chega para uma criança para ensiná-la de uma maneira muito rigorosa, né? A criança tende a pegar uma certa rejeição.
E você é um cara virtuoso na guitarra, né? Eu estava ouvindo o CD, você toca um alto nível. E você já queria, desde criança, já sabia, queria rock, já queria o heavy metal. Exato, desde pequeno. Eu cheguei na loja e escutei alguém tocando Smoke on the Water, óbvio, porque todo mundo toca isso em loja de guitarra. E falei, eu quero tocar essa música aqui, eu nunca vou esquecer, eu tenho essa cena viva na minha mente até hoje. E mas o lance é que o Fabiano ele foi sempre muito brincalhão, sempre foi muito no flow de uma criança, mas eu não tinha tempo ruim, eu queria aprender as coisas, eu tinha esse lance, eu queria aprender exatamente como está no disco original. Então, mesmo criança, ele não simplificava as coisas para mim. Mesmo as músicas simples, ele já passava como é que é no disco, né? E eu ralava, com 8, 9 anos de idade, já fazia exercício de digitação, né? Isso é uma coisa que até hoje eu também dou aula de guitarra, também ensino. Até em Salem, quando eu estava morando lá, eu dei aula numa escola de música que o meu padrão de ensinar criança foi muito baseado no Fabiano, mas com tudo que eu aprendi, né? Após ele, eu adicionei umas coisas interessantes, mas assim, ele me deu uma base que eu sigo até hoje, né? E aí Didaticamente falando. hoje você está falando com a gente dos Estados Unidos ou você está aqui no Brasil? Não, agora eu tô aqui no Brasil. Eu fiz uma transição aí nos últimos 2 meses e por enquanto tô aqui. Beleza. Porque você passou uma boa parte, como eu falei lá, você teve Sim, sua formação, né? 5 anos. Fiquei 4 anos estudando e 1 ano trabalhando. E foi quando tipo, eu morei depois da faculdade, de setembro até junho agora desse ano, foi aonde eu estruturei toda a Firewing, tudo virtual. Tava lá morando sozinho, fiquei mais de 1 ano e meio sem ver meus pais, família, nada, por conta da pandemia. E fiz tudo acontecer por videoconferência de Zoom. Engraçado, né? Você já é nativo do universo digital, para você já é mais natural, né, Caio? Né? Pô, mesmo sendo novo, com 6 anos de idade eu tenho um Orkut, nunca vou esquecer isso. Deixa eu te perguntar, você tem quantos anos hoje? Tenho 23 hoje. Caraca, é muito novo, cara. Você nasceu, acho que o Metallica já estava 98. Eu nasci em 98. Todos já eram discos velhos, cara. Não, pô, em 91, que eu acho que é o Black Album, né? Ainda faltava 7 anos para nascer. Sim, é verdade. Ô, Caio, e você, então, decidiu ir lá, né, para os Estados Unidos, você decidiu ir lá estudar na Berklee, College of Music, também muito novo. Quantos anos você tinha? Cheguei lá, entrei com 18. Eu fiz o processo de aplicação com 17, fiz a audição com 17, mas como lá o semestre começa em setembro, por conta que as férias de verão dele é no meio do ano por conta do hemisfério, né? Então, eu tive que esperar da minha formação do ensino médio até a Berklee uns 7, 8 meses, né? Porque começa em setembro. Então, eu me formei em dezembro e fiquei focando, estudando mais música para chegar ainda mais bem preparado lá. Foi uma época que eu estava estudando, nossa, guitarra 6, 8 horas por dia durante muito tempo. Então, foi um período de uma grande evolução, assim, nessa época, assim, para chegar lá no jeito mesmo. Imagino, porque a prova de admissão lá, não sei como se chama, mas esse exame deve ser bem rigoroso, né? Sim, e o lance é que não tem diversos meios de te analisarem. A Berklee em si, diferente das grandes maioria das universidades americanas, é baseada na audição e na entrevista. Tem um dia do ano que o pessoal da Berklee vem para o Brasil, eles têm datas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e você vai lá e tem audição com os caras mesmos, lá falando inglês, tudo, entrevista. Eles querem saber quem é você, a sua personalidade, qual o seu propósito na música, que conta muito, né? E também a parte assim, você chega, tem que tocar uma música para eles preparada. Eu escolhi Fives do Guthrie Govan, que é um guitarrista de jazz fusion, que é a minha maior inspiração na guitarra, posso dizer hoje em dia. E diversos tipos de exercícios que eu tenho que tocar, improvisar, exercícios rítmicos, leitura de partitura. E é muita coisa, né? E guitarrista é um cargo na Berklee muito requisitado, tem muito guitarrista lá. Então entrar como guitarrista é mais difícil. Interessante isso. E você foi, assim, você já conhecia o Ayrton aqui do Brasil e você já meio que já tinha isso combinado? A história com o Ayrton é engraçada. Em 2012 eu resolvi que eu queria cantar também. E aí eu, falando com o Fabiano, você conhece algum professor de voz? Ele, por amigo em comum, chegou no Ayrton. Tem esse
esse menino, na época ele tinha 22, 23 anos, e eu tinha 14. Nossa. E ele apareceu em casa em dezembro de 2012, nunca vou esquecer, eu tinha cabelo curto ainda não tinha transicionado para o cabelo comprido do metal. Aí a gente começou como aluno professor, mas como ambos eram jovens, a gente começou a ficar muito amigo, a gente até teve banda de cover, a gente fez uns showzinhos, foi bem legal essa época também. E aí, quando eu fui para Berklee, eu falei, cara, espera aí que eu vou tentar fazer algo acontecer, né? Eu sempre fui com uma visão de tentar fazer, né, algo, e isso acabou sendo a Firewing e estamos juntos aí até hoje. Certo. E lá você conheceu o Bruno Oliveira. Sim, a os história dois do Bruno... americanos, né? O Peter de Reina. Exato. E o Chris Dovas. Né? Exato. A história de como eu conheci o Bruno é muito legal também, porque eu conheci ele num grupo virtual, quem estava aplicando para Berklee, né? Então a gente trocava ideia direto sobre a prova, a audição, como juntar dinheiro, como conseguir outras bolsas para ir para lá, né? E aí, eventualmente, em 2017, eu conheci ele pessoalmente, porque ele foi um semestre depois de mim, mesmo que a gente passou no mesmo período, né? Ele esperou um pouquinho mais. E aí, um dia na biblioteca da faculdade, ele estava lá fazendo um projeto, eu fui lá, parei ele e falei, tô procurando alguém para fazer a orquestração do meu disco, né? Na época nem se chamava Firewing, né? Acho que tinha um nome, mas aí eu mudei depois, né? E ele estava fazendo um arranjo de instrumentos de sopro de Nova Era, do Angra. E, pô, tá aqui metal sinfônico progressivo, né? Power metal, Angra é um pilar pra gente, né? Para todo brasileiro fã de Power metal, eu diria que né? E sempre vai ser. Então, aí, com essa conexão, eu mandei a primeira música para ele fazer a orquestração, que foi a Time Machine, que é a música do clipe, né? Que está no canal da Massacre Records, que mostra toda essa imersão que a gente está buscando, né? No nosso trabalho. Eu acho interessante, Caio, que você começou a compor. Você começou a compor com Ayrton, né? Sim. Mas você é muito novo, você já teve essa ideia de compor um álbum conceitual, porque o Resurrection, ele tem uma história, né, sendo contada do começo, meio e fim, como uma história assim de um livro ou de um filme. Exato. E você já saiu com essa ideia? Começou assim, na verdade. Em 2014, um pouquinho antes disso, foi quando eu decidi fazer a minha primeira composição séria. Falei, eu vou compor uma música aqui, agora para valer. Comprei minha interface de áudio, meus monitores, tal, arrumei tudo. E os primeiros riffs foram da Resurrection, né? Que, por conta de eu sempre gostar de mitologia, eu sempre gostei da Fênix, e a primeira ideia que veio, eu vou lançar uma single chamada Resurrection sobre uma Fênix. Primeira ideia que veio, né? Mais crua possível, sem conceito, né? Mas como uma ideia. Aí, nisso, foi maturando de um single na minha cabeça, falou, fazer um EP, 4 músicas. De 4 músicas, viraram 14 no final, né? Mas, enfim... E aí, quando eu entrei na Berklee, foi aí onde eu, em 2017, criei a dualidade, fiz uma pesquisa para chegar no Vishap, que é um dragão da mitologia armênia, né? Que, para quem não sabe, Keyayan, meu sobrenome, é um sobrenome armênio. E tanto na parte de pai e de mãe, é 100% armênio. Então, eu quis trazer isso de alguma forma e descobri que tem um dragão dessa mitologia que a minha família é de lá, né? Então, eu fiz essa conexão também. E aí foi aonde toda a história foi surgindo. E quanto mais o tempo foi passando, enquanto eu estava terminando de escrever as músicas, eu já pensava num conceito para encaixar as músicas, porque aí não são mais 14 músicas, é uma obra, tem que ser do começo ao fim, não parar e ter uma fluidez de vibes e sensações que tem que mutar. O disco tem que começar de um jeito e terminar de outro, entendeu? E tudo tem que fazer sentido, harmonicamente, melodicamente, né? Então aí virou quebra-cabeça, que durou até o final da masterização. Sim. A pré-produção, a produção e a pós-produção foi tudo ao mesmo tempo misturado até a gente finalizar o produto final. E por isso, quando você conheceu o Bruno Oliveira, já deu aquela lampadinha na sua cabeça, então, já deu aquele estalo de chamá-lo para participar do projeto, porque você já tinha pensado nas orquestrações, né? Exato, mas eu falei, fazer orquestração é muito complexo, porque para virar teclado com som de orquestra é muito fácil. É muito diferente um som de orquestra pensado como uma orquestra e pegar instrumentos virtuais que tem sons de violino, cello, flauta, o que for, né? Todos os instrumentos orquestrais,
mas não pensar na composição como sendo uma orquestra. São duas coisas bem diferentes, né? Certo. Então, eu achei um cara que tá imerso na música clássica de um jeito que eu acho que eu nunca vou ser, assim. O Bruno realmente tem uma conexão com esse estilo, assim, ele tira influências, inspirações de diversos lugares, de diversas eras diferentes, né? Então eu tenho uma sorte muito grande trabalhando com ele e a gente tem uma conexão muito boa. Porque hoje em dia a gente evoluiu o jeito que a gente compõe. Quando é algo mais orquestral, eu viro um diretor de filme para ele. Eu dou a cena em texto e ele vai lá e traduz isso em orquestração. Então, por isso que a gente está realmente focando nessa vibe de história cinematográfica, porque a música é a fase 1. A gente vai expandir ainda mais para a imagem. O próprio encarte é um exemplo disso, né? O como a gente conseguiu expandir um conceito com textos complementares e imagem, e a gente quer chegar em vídeo e expandir cada vez mais, porque é para ser uma história, assim. Os próximos discos vão seguir essa história, vai ser uma continuidade por muito tempo. Então as pessoas vão ter uma conexão, um carinho pelos personagens. A gente quer buscar toda essa interação do mundo geek, do mundo. Interessante. Vamos ver, tá com a conexão. Viu, Caio? Não sei se você está me ouvindo, tua conexão está caindo aqui para mim. Tá dando um delay aí, ou uma pausa. Vamos aguardar aqui. Estou falando com o Caio Keiayan, guitarrista da banda Firewing. O Caio ficou por muito tempo radicado nos Estados Unidos, foi estudar na Berklee College of Music. Lá ele conheceu outros músicos. Opa, voltou? Voltou. Vamos lá. Agora eu tô... Beleza. Segurei um pouquinho, mas agora eu tô te ouvindo legal. Aonde eu estava? Você estava falando da orquestração, aí você, na sequência, disse que vai ser sempre desenvolvida essa história, essa temática, né? Que está se iniciando aqui no Resurrection. Você vai criar essa imersão, né? Essa experiência para o fã, e você tem a pretensão de que o fã se aproxime disso, crie um carinho com os personagens, com a história, com esse universo todo que vocês estão criando aí. Exato, então a gente quer expandir isso de uma maneira multissensorial, assim, sabe? Pode ser. E aí, Caio, deixa eu te perguntar, vocês pensaram, porque o Bruno Oliveira trabalha com orquestração de séries, de filmes em Hollywood, né? Sim. Ele já trabalha com isso. Vocês Já pensaram em fazer contato com alguém para tornar essa história, além de um CD, também uma série ou um filme? Isso é uma coisa que já está na nossa cabeça e estamos até já vendo possibilidades. Ainda não tem nada confirmado, mas a gente está buscando um meio de se expandir para esse viés de, sabe, short movie ou até série. O que a gente conseguir expandir, a gente vai com certeza. Sim. E o livro? Pode ser que vire livro também? Livro é realidade, a gente... Vamos lá, Caio. Agora sua conexão está ruim de novo. A gente vai segurando aqui a live para a gente trocar essa ideia com o Caio. Eu estou falando com ele sobre esse CD aqui que eu curti muito, que é da banda Firewing. Estou tentando tirar da luz aqui para vocês verem. Lançado pela Massacre Records. Tem toda uma história sendo contada. Eu estava falando exatamente isso com o Caio agora. Se vocês gostarem da mídia física, deixa eu ver aqui, está com a câmera invertida, vocês vão ver que tem todo um trabalho gráfico muito caprichado. Opa! Voltou aqui. Vamos lá. Tá de volta. O que está acontecendo? Eu que estou travando, porque até as telas começam a carregar quando o que está acontecendo aqui. Eu acho que é tua conexão aí, tá, cara? Porque para mim tá normal aqui, não tá aparecendo nada na tela aqui do estúdio que eu tenho, do aplicativo identificando qualquer coisa. Até quando você fica com a tela travada, a tua telinha aqui que eu tenho para te adicionar fica normal. Entendi. Não, tranquilo, então vamos dar continuidade. Aí. Mas beleza, aí você falou, porque o livro é um investimento mais simples, né? Muito mais simples. Você precisa de grandes investidores, ainda que seja uma série curta, com poucos episódios, o investimento é muito maior. Mas um livro não, um livro teria que talvez escolher um escritor, né? Ou você mesmo, você que escreveu as letras, ou foi aí? Então? Eu escrevi as letras desse disco. E os textos complementares, eu escrevi a base e a gente teve a sorte de trabalhar com um tradutor que manja muito de literatura em inglês antigo. Então, aqueles textos do encarte, eles são muitos numa roupagem no inglês antigo. Esse texto da Moonlight of Despair, o jeito que ele é escrito, ele é muito peculiar. Esse foi um trabalho meu
com o Gorga, né? Que é o sobrenome dele, que a gente trabalha junto, um grande amigo do Bruno Oliveira também. Certo. Então, todos esses textos foram... Desculpa te cortar, cara. Não, pode explicar. Identificar para a galera que está vendo, tem uns interlúdios, vamos chamar assim, né? Sim. Que vão explicar, que são instrumentais, mas vão explicando no texto a sequência da história, né? Exato. Muito E o interessante. lance... Vai lá, manda aí. O mais legal desse encarte é que tem vários easter eggs aí. Em imagem e em texto. Tem várias coisas dos próximos discos, Jair. Que não dá para sacar lendo, mas futuramente, quando lançar, vamos ter alguns e falar, nossa, caraca. Se voltar no encarte, lá na página tal, na imagem do canto direito, vai ter um negócio lá que refere ao negócio do disco 3, por exemplo. Então você já tem sequências escritas como esboço, assim, você já tem a sequência dessas histórias. Já. Tem uma sequência boa, assim, até mais uns 2, 3 lançamentos já tá tudo pensado já. A base, né? Pra gente lançar esse primeiro, a gente já pensou nas próximas já. O que eu acho interessante, Caio, é que atualmente a gente tem uma dificuldade para falar com... Eu vou falar assim, uma expressão que é meio simplória, mas falar com o grande público da experiência de acompanhar um álbum, né? As pessoas hoje, em sua maioria, vamos falar assim, elas não têm mais a paciência, talvez, muitas pessoas não têm mais a paciência, esse interesse de acompanhar um álbum, né? Hoje se consome, vamos colocar entre aspas aí, se consome música em streaming, em TikTok, aplicativos, a música fica sendo uma trilha sonora com uma dancinha ali de 30 segundos e tal. E eu creio que essa aposta de vocês em fazer um trabalho mais com alguma profundidade pode trazer essa proximidade com o fã, né? Exato, a gente tem a peculiaridade que o fã de metal normalmente também é um fã que gosta do universo mais geek, o universo mais de jogos, né? Porque muitos discos de metal sinfônico conceituais falam sobre temáticas que tem muitos jogos, né? E acaba tendo essa conexão. Então, até o lance do livro que a gente estava comentando, a gente tem essa ambição de transformar num tipo de jogo. Pode ser algo mais para o RPG de mesa, pode ser algo mais para tabuleiro, para a gente expandir ainda mais, né? E gerar esse tipo de interação. Que a gente quer criar uns tipos de quests para, tipo, interação virtual para a galera entrar mais na história seguindo uma sequência num jogo. Então, a gente tem muita ideia para expandir não só o lado musical, mas todos os viés para uma história ser sólida e imersiva, né? Nos mundos de hoje, no mundo de hoje, com tecnologia e com tipo, as pessoas não conseguem focar muito em uma coisa por muito tempo. Então, a gente tendo um disco que necessita um tempo para escutar, mas tendo diversos outros subcategorias de conteúdo que são mais rápidas e mais fáceis de consumir, no Instagram ou até aplicativo, no que for, eu acho que aí faz a galera querer ainda mais escutar a obra como um todo e entender ela. Eu tenho certeza disso, viu? Eu fiz a resenha no canal, eu tenho um canal especializado em heavy metal, para quem se interessar, tem uma visitada lá, chama Metal Musicast. Então é um canal em que eu faço especializado em heavy metal. Lá eu fiz uma resenha do Resurrection e eu percebo isso também, viu, Caio? Seria muito interessante, porque eu digo lá, né, a pessoa pegar, colocar seu fone, ficar curtindo essa história do começo ao fim, é uma baita experiência para quem curte, como você falou, esse universo, né? E o universo do game, ele é muito presente, é muito similar a essa temática que vocês colocaram aqui. Acho que é uma outra frente que pode se abrir. E como você falou, né? Às vezes a gente tem uns paradoxos, né, Caio? Por exemplo, a gente fala assim, hoje é a era da informação. Redes sociais, mundo cibernético, beleza. Mas você sabe que aqui no Diário de São Paulo existe uma força ainda muito grande do impresso. Olha que curioso. O impresso ainda é forte. Você vai aqui no interior do estado de São Paulo, ainda tem gente que lê o impresso e tem credibilidade pelo impresso. Fala, não, é verdade. Por que é verdade? Porque saiu no jornal. Está lá no impresso. A pessoa balança lá na pracinha da cidade o jornal impresso. Então é um paradoxo, né? Você vê, ainda existe. E a mesma coisa com o jogo de tabuleiro, por exemplo, né, cara? Ainda existe. Tem torneios de jogo de tabuleiro, tem grandes fabricantes até hoje. O lance, né, que o digital faz
acaba sendo algo muito mais individual. E o físico, algo físico, traz um lance mais de comunidade, né? Um jogo de tabuleiro vai contar 8 pessoas numa mesa juntas, tipo, sabe, ali, na imersão juntos, não tipo jogar um jogo online, que eu só vou estar escutando você e ainda travando na minha orelha. Tá lá, todo mundo interagindo, batendo na mesa, derrubando peça, sabe? Sim. Então ter o disco físico também, mesmo que tá lá vendo até uma expansão disso, né, com mais artes, livro dá para mais gente apreciar junto, né, e tocar, né, ver um material com uma prensagem de alta qualidade, uma textura boa na mão, para mim faz diferença, né? Sim, aí tem o trabalho gráfico está muito bom mesmo. Caio, agora voltando um pouco para a questão do som, e ótima colocação que você fez aí, porque isso se enquadra na experiência da música, né? Por mais que a gente tenha streaming, eu uso streaming, não falo mal da tecnologia, creio que a gente tem que utilizar mesmo os avanços da tecnologia, mas uma coisa não exclui a outra, né? A gente pode continuar ainda tendo gosto pelo físico, né? Um Exato. livro, um Para CD, um quem gosta, para quem gosta, especialmente no nicho do metal, que ainda valorizam muito o físico, tem vinil até tá em alta agora. é verdade. Eu vinil, eu Então, lembro disso mesmo mesmo. tá em alta, vai vender o quê? Vão fabricar 100 cópias, 200, mas se vendeu tudo, pô, são 200 cópias de um vinil numa era que vinil não serve mais para nada a não ser uma questão histórica e de apego sentimental. Em É questão verdade. assim que eu digo que não serve de plasticidade, né? Mas é o lance do ritual, né? A gente adora fazer ritual para qualquer coisa, pegar um CD, um vinil, tirar a embalagem, sentir a seda do papel, colocar lá. Mesmo eu sendo novo, eu tenho até um vinil das antigas aqui, que eu tenho uma cacetada de vinil das antigas mesmo, e eu adoro eles, eu sempre pego, vejo, então a gente faz ritual para tudo, e metaleiro gosta desse tipo de ritual, né? É, a experiência tem que ser completa. E aí, Caio, agora, na questão do som, você é o único produtor desse disco? Vamos lá, no Pool Resurrection eu produzi ele mais, na parte toda estrutural dele, eu que tomei todas as decisões, lógico que em conjunto, sempre consultando, mas eu que tomei a rédea da liderança, porque a Firewing foi se estruturando ao longo do tempo organicamente, né? Então teve uma época que ela era mais minha do que de todo o resto, assim, em questão de tomada de decisão na parte criativa, porque eu que estava liderando a ideia, sabe? Eu tive a ideia, pô, quero ter essa banda assim, desse jeito, vamos comigo, né? E a galera foi entrando cada vez mais e estando junto até realmente virar uma banda sólida que toma decisões juntas, né? Que para os próximos lançamentos vai ser muito mais aguçada essa interação nossa do que no Resurrection. Sim, e os caras abraçaram com você o projeto e reconheceram, vamos dizer assim, a tua orientação, né? Exato, exato. Então foi um período que a gente estava se conhecendo, tudo, né? Então foi muito legal. Uma E fase além, muito mágica. sim, legal. E além dos caras da banda, Caio, tem algumas participações especiais. Eu, de cara, eu queria citar uma, que é de uma banda que eu curto demais, cara, demais, demais. O CD aqui, eu deixo no meu cenário aqui, às vezes fica batendo luz, não dá nem para ver, mas eu curto demais essa banda aqui, ó, o Eagle Absence. Tem Sim, CD, pô, do grande Rafael Dantas. Rafa Dantas. Vou mencionar aqui que tem o guitarrista, que é o Guto Gabrielon. O guitarrista não participa da Firewind, mas fera, gente boa demais também. E tem o Rafa Dantas. Qual a participação do Rafa Dantas nesse projeto, Caio? Então, o Rafa, né, antes da participação em si dele, ele é amigo nosso, amigo do Ayrton, e como eu estava morando fora, eu estava precisando de alguém para me ajudar com umas partes das gravações de voz para ir adiantando, enquanto eu não voltava, né, das minhas férias de verão lá da faculdade. Então, o Rafa gravou, acho que com o Ayrton sozinho, uma música lá para a gente ir adiantando no home studio do Rafa, e depois até uma grande parte das músicas foram gravadas no home studio do Rafa, nós três juntos. E a participação dele da Obscure Minds se deu de uma maneira muito natural. A gente estava gravando Obscure Minds e chegamos na ponte dela, e tinha um lance de personagem lá, que a gente poderia explorar uma segunda voz. E na hora a gente chamou ele pegou a letra, foi um improviso de 1, 2 takes,
e ficou a participação dele que ficou insana. Ele explora uns vocais agudos e bem rasgados, que é bem característico dele, né, que eu quis trazer. Sim, eu acho que o Rafa Dantas é um dos caras que eu tenho mais curtido ouvir hoje em dia. Ele tem uma versatilidade no vocal, né? Um alcance e uma criatividade, uma capacidade de alternar, né? Então tá aqui, ó, para quem curte a banda Firewing, fica aqui minha recomendação, o Igor Apsis, que também é um power metal. Isso aí, recomendo também, hein? Né? O power metal bem moderno, vamos dizer também, né? Modernizado, vamos dizer, né? Deixa eu te falar, Caio, e outra participação importante é do Bill Woodson, né? Guitarrista da banda da Doro, Pet, guitarrista. Esqueci agora outra banda. Iron Morbid também. Orchestra, né? Tem o Siberia Orchestra, Iron Morbid, que é a banda do David Vincent, depois que ele saiu do Morbid Angel também. Pô, é verdade. Foi aí que vocês se encontraram nos turnês, nas gigs de death metal, né? Você é guitarra do Vital Remains, né? Isso aí. Mas vamos lá, você tem essa proximidade com ele. Vocês se conheceram nas gigs de death metal, foi isso? Então, foi assim, né? Em 2019 eu entrei no Vital Remains e em maio eu ingressei para uma turnê na Europa com o Iron Morbid e com Atrocity, né? E aí a gente estava todo mundo no ônibus, né? Era um ônibus de 2 andares, muito legal, assim, a gente ficou morando lá 1 mês e pouquinho. E o Bill, guitarrista do Iron Morbid, conheci lá, né? Por ele falar português, a gente já criou uma conexão na hora. E aí, dentro do ônibus também, teve um lance que no loungezinho do andar de cima tinha um PlayStation 4. E aí, eu e o Chris Dovas também toca no Vital Remains comigo. Então, aí outra conexão, nossa, musical, né? E a gente comprou FIFA. E o Bill adorava FIFA e o Alex Cru alemão também amava FIFA, né? E aí rolou uma competição de, assim, dezenas de partidas. Teve até dia que a gente chegou 9 horas direto, dia de viagem. Da Alemanha, da Itália para a Alemanha, que era uma estrada longuíssima, a gente ficou 9 horas direto jogando. E aí a gente criou uma amizade, né? Muito engraçado como uma coisa que, teoricamente, ninguém nunca ia pensar, criou um vínculo entre 4 pessoas, né? E aí o Bill se tornou um grande amigo meu, que, eu sou muito grato a ele de diversas maneiras, já me ajudou com muita coisa. E uma dessas gratidões é ele ter feito esse solo incrível na Obscure Minds também, na mesma música que o Rafa gravou. E ter a identidade, tipo, ter a impressão digital dele na minha música, com toda a amizade que a gente gerou nesses últimos 2 anos, é muito legal e eu sou muito grato por isso. É importante, ele tem a carreira já consolidada, né? Sim. E deixa eu te perguntar, Caio, você falou agora a palavra identidade, né? Nós que somos da comunicação, a gente gosta de rótulos, né? Eu identifiquei na minha resenha que a Firewing está entre o prog metal e o power metal. E nesses segmentos do heavy metal, nesses subgêneros, muito já foi feito, né, Caio? Já teve até uma saturação, mais no power metal do que no prog, uma saturação. Como que vocês vão conseguir estabelecer, consolidar uma identidade dentro desses segmentos? Vamos lá, que é uma resposta complexa de responder, mas é muito legal falar sobre isso. Vamos lá, eu considero a Firewing, vamos dizer assim, prog power sinfônico, né? Se fosse falar, expandir, assim, abrir, né? Metal progressivo, power do veio sinfônico, né? Então, vamos lá, da parte sinfônica, o que a gente traz? A gente traz todo um lance complexo de orquestração num viés mais de trilha sonora de filme, mais cinematográfico, com diversos tipos de efeitos mais modernos, que são usados em filmes sci-fi, né? Mas a gente usa essa roupagem orquestral numa temática mitológica, né? Que é uma história nova, com personagens de mitologia diferentes. Então a gente traz essa diversidade do tópico, do tema, né? E aí vamos lá, das partes do prog. A gente tem, dentro do prog metal, 3 subdivisões, né? Eu diria. Lógico que mais as que eu escuto mais e conheço, né? Vamos lá, a partir do Rush, bandas como Rush e Yes também, né? Temos o rock progressivo e foi evoluindo e temos o primeiro viés, que é o do Dream Theater, que é o progressivo com essa sonoridade. Temos o
eu diria que sai do metalcore, que vem o djent, né? Que é o progressivo com mais guturais, com vocais mais agudos, com uma pegada mais pop, né? Dos momentos líricos. E temos o progressivo instrumental de guitarristas virtuosos, que até com sons mais limpos, né? Como John, Polífia. E eu gosto de tudo isso dentro do progressivo. Mas esse som progressivo segue uma harmonia muito específica, né? E temos o power metal, que segue uma harmonia, o power e o sinfônico, vamos juntar esses dois juntos, que segue harmonias mais eruditas e clássicas. Temos músicas, tipo, por exemplo, Angels Cry tem aquela seção toda clássica, né? No meio dela, diversas bandas usam essas harmonias muito fechadas, eruditas, que é a sonoridade do sinfônico, aonde as guitarras seguem mais a harmonia da orquestração do que realmente algo mais trabalhado, que eu digo, tendo um balanço entre os dois, né? Então, o que a gente quer trazer com isso? Uma sonoridade de orquestração com uma harmonia que vem bastante do jazz também, por conta de tudo que eu estudei na faculdade, eu trago muito essa pegada mais jazzística nas tensões dos acordes que eu uso, e também a parte rítmica, misturando esses três tipos de prog que eu adoro. E aí, isso tudo sendo sinfônico, que normalmente a harmonia com esses ritmos progs não tem muita banda fazendo com esse tipo de sinfonia, do jeito que é feito cinematográfica. Mas a história conceitual, que realmente traz um peso muito grande para a sonoridade, para a vibe, eu diria que é assim que a gente traz a nossa identidade, misturando todos esses elementos de uma maneira perfeita, vindo do ponto de partida que tudo é contraponto. Então a guitarra é um contraponto com a orquestração, que é com a bateria, e tudo se fraseia e interage junto, né? E a mix foi feita de uma maneira que tudo é claro e dá para escutar. Para cada vez que você escuta o disco, você escuta uma interação diferente, uma novidade. Nossa, eu não sabia que estava acontecendo isso na bateria enquanto a guitarra e a orquestração estava dobrando isso, né? E você cria diversas conexões diferentes a cada vez que você escuta o disco e vai enriquecendo cada vez mais a música quanto mais você entra nela. Eu achei muito interessante essa tua explicação, porque realmente eu percebi a mixagem, ela tem essa característica, tem momentos que a gente percebe o baixo se destacando muito, porque parece que tem um momento da história que precisa subir alguma coisa nesse sentido. Eu achei interessante. E é o que você falou, se a pessoa tiver esse gosto e essa paciência, vamos dizer assim, até para curtir a experiência do álbum, vai ser algo que vai trazer sempre essa experiência diferente em cada audição, pelo menos essas primeiras, né? Eu estou com ele no carro, o CD, eu estou ouvindo direto, ainda mais depois Poxa, que que a gente legal. vai fazer essa entrevista e realmente acontece isso que você falou mesmo. Deixa eu só falar mais nesse tópico das participações especiais, senão eu já vou atropelar aqui, vou passar, que eu estava falando do Bill Hudson, agora atropelei para falar da identidade. Muito interessante essa tua explicação. Quais as outras participações, Caio, que Vamos você lá, eu vi aqui no encarte, ó, tem o teu professor participou, né? Fabiano Rodrigues. Participou, assim, eu realmente quis ter um solo dele para marcar, tipo, toda a história que a gente teve junto, né? E no meu primeiro lançamento, ter ele fazendo parte da minha história, né? Então, as participações são muito nisso. Eu conheci diversas pessoas na faculdade e na minha carreira musical, e como eu quis trazer diversidade, eu quis trazer a impressão digital de pessoas diferentes para enriquecer mais o som, muitas dessas pessoas, eu diria 80%, são amigos meus da Berklee, que eu sentia que tinha algo diferente, algo especial, que eu queria ter a contribuição deles. E outros amigos, como o Bill, que eu conheci em turnê, o Fabiano, que foi o meu mentor da minha vida, né? E até hoje me dá conselho, pergunto para ele, tipo, como você acha que eu posso estudar ainda mais esse tema na guitarra? Eu ainda converso muito com ele sobre estudo de guitarra, né? Que eu sempre estou tentando evoluir, né? Para poder trazer composições ainda mais com esse lance da identidade, apurar cada vez mais isso. Então, é isso. Essas participações é muito nesse aspecto, assim, pessoal meu. Não, bacana. E para os próximos, você já planeja ter um produtor? Porque, assim, eu vou te falar uma frase aqui, Caio, que serve como uma ilustração do que eu estou pensando para te perguntar. Além de ter essa carreira na comunicação, eu sou advogado. Na advocacia,
o pessoal diz, o pior advogado é aquele que advoga em causa própria, né? Porque tem uma emoção envolvida que atrapalha a técnica, talvez. E não sei se na produção musical se aplica isso, mas você pensa em ter um produtor posteriormente? Vamos lá, eu penso sim, e até no Resurrection, não na parte de produção, mas na parte de mixagem e masterização, eu já fiz isso. Porque como eu estava tão dentro do som, já tinha escrito tudo, já tipo, já tive essa atenção, porque querendo ou não, gera uma atenção de tipo raciocínio muito aguçado para chegar nesse ponto, né? Então, se eu fosse realmente mixar e masterizar, eu acho que ia demorar muito mais por conta da emoção de eu estar mixando e masterizando o meu som. Então, o Jack Costo, que é guitarrista de uma banda chamada Seven Spires, que o Crazy Pitch é a banda deles, né, principal, e eles tocam nela faz muito tempo, são grandes amigos meus, né, irmãos para mim. E ele mixou, masterizou o disco, né, com um feedback muito aguçado meu e do Bruno e do Ayrton, para a gente chegar nesse resultado que a gente falou, dessa conexão de todos os instrumentos. Assim, a gente teve que passar por meses e meses de feedback, assim. Só de mix teve mais de 20, eu posso dizer, ou mais. E de master também, mais uma grande leva, assim. Para chegar nesse resultado que a gente quis, né? Que almejou. Que o pessoal do Sinfônico vai para um outro approach de mix, né? A gente também quis algo mais original na parte da produção. E isso foi tudo a nossa interação, dando feedback construtivo para o cara que mixou e masterizou. Mas agora, para o futuro, já tem até uns 2 nomes em mente que a gente já está quase certo e pode esperar que é nome bom. Aí que vai, acho que, trazer uma experiência ainda mais aguçada do estilo para a gente. Porque você disse que essa orquestração mais voltada para a abordagem de filmes é um dos diferenciais, né, da Firewind. E realmente, quando eu fiz minha resenha lá no Metal Musicast, eu falei até em tom um pouco debochado, um pouco de ironia, eu falei, pô, eu não percebo um sinfônico tipo um Rhapsody, por exemplo, né? Porque é o que vem na minha mente imediatamente, minha referência. E ali eles têm a cultura italiana, aquela coisa bem puxada para a cultura italiana, mas muito orquestrada, porque o italiano tem culturalmente esse gosto pela música clássica, é um patrimônio cultural deles muito forte, né? E eu realmente vou admitir para você, Caio, eu não curto tanto. Acho muito carregado, muito exagerado. O metal fica meio escondido. Eu fui no show deles aqui, acho que foi na Via Funchal, na turnê, acho que do 4º álbum deles. Eu gostei do show, é um metal que eu até ouvi uma época, mas não virei um fã, assim. E eu não Entendi. vejo isso na Firewing, aquele sinfônico. E você explicou, realmente é um sinfônico mais nessa abordagem Sim. trilha sonora de filme. Eu vou te explicar o porquê. Porque, assim, essas bandas sinfônicas mais tradicionais, a guitarra base, mesmo que é virtuosa, ela segue muito a harmonia da orquestração. Então, se a orquestração está fazendo a harmonia X, Y, Z, normalmente a guitarra vai estar acompanhando com um ritmo específico. Pode ser cavalgado, pode ser diretão, power metal, aquelas notas que a orquestração está guiando, né? E normalmente são harmonias clássicas. E eu sinto que os italianos também têm aquele lance do Paganini, o violinista lá, virtuoso, e sempre tem aquele lance bem rítmico nas partes dos strings, violino, cello, contrabaixo, é muito staccato, né? E o Bruno, ele é um viés muito mais contrapontual, então as coisas elas vão, parece um rio fluindo e vão entrando coisas aguçando o ouvido, interagindo com as guitarras, que são riffs mais trabalhados, que, na verdade, isso é um conceito chamado ostinato na música. Ostinato é quando existe um padrão repetitivo e a harmonia vai mudando nos outros instrumentos. E tem muitas partes das guitarras que são baseadas em ostinatos. E a orquestração está gerando todo o resto da ambientação com o baixo e a bateria ritmicamente, né? É muito interessante. Caião dando aula aqui hoje, hein? Você tem só 23 anos mesmo? Esse teu documento está. Os pais te esconderam no quarto há um tempo. Você sabe tudo isso, sabe tudo de música aí, cara. Né? É que eu realmente entrei de cabeça em lance de composição, de produção, e a Firewing foi meu experimento para colocar tudo que eu aprendi, tudo que eu. De visão que eu tenho na minha cabeça, né? Que eu posso falar que uma qualidade grande minha é ter visão de ideias, sabe? E foi ir lá e aplicar elas e cavar até achar a equalização certa de tudo, né?
Mas aí, Caio, você é sideman, você é guitarrista, né, do Vital Sim, sim. Remains, do Vital Remains, é death metal lá, né, pesadaço. Te dá algum conflito de tocar outro estilo, assim, que tem sua dificuldade física até, né, para tocar um estilo de death metal, mas talvez tenha mais simplicidade dentro desse universo todo que você pretende trabalhar na música. Sim, então, o Death Metal White Remains foi uma banda que apareceu na minha carreira que adicionou muito no meu play, eu posso dizer, porque eu aprendi, assim, realmente com um guitarrista old school, que é o Tony Lázaro, como eles tocam os riffs old school, por que os riffs lendários de Death Metal, mesmo com riffs mais simples, soam tão único. É a pegada, o jeito que eles tocam, né? E ver, tipo assim, é a mesma coisa. Você já viu o Kiko falando sobre quando ele entrou no Megadeth, que o Mustaine falava, não, pô, aqui a palhetada é pra cima, e que são coisas que mudam o som. No Death Metal, assim como o Thrash, tem coisas mais de soltar a mão, bater nas cordas com mais vigor por conta do som. Mas o lance do Vital Remains é que é muito técnico, porque eu entrei como guitarrista solo, né? E as músicas, por conta do Dave Suzuki, que é um guitarrista altamente virtuoso que gravou os discos lendários do Vital, eu tive que segurar essa onda, né? E trazer a originalidade desse cara com a minha pegada, que eu coloquei o meu fio, né, nas coisas. E um fato muito legal que eu fiz para o Vital Remains, que é um lance até histórico, tem muita harmonia de guitarra gravada nos discos, 2, 3 harmonias. E ninguém ao vivo nunca conseguiu reproduzir isso. Eu peguei um pedal de harmonização, que você consegue colocar 2 vozes e escolher escala, é muito complexo. E programei por música, dentro de um banco, todas as harmonias, escutando todas as relações das notas e reconstruir isso. E tinha música que eu tinha que ficar sambando e pisando no meu pedalboard para ir mudando a harmonia enquanto a música ainda ia modulando, enquanto eu fazia solo. Para ter tudo, né? Então eu fui o primeiro guitarrista em 30 anos do Vital Remains a trazer todas as harmonias do disco para o vivo. Pô, que louco. E lá vocês não usam linha de guitarra em sampler, assim, gravadas, como hoje em dia tem Não. banda usando uma guitarra soando do PA. Sim, isso é uma coisa que eu acho interessante se no disco foi gravado 3 ou 4 guitarras num momento específico, para se trazer o som do disco, colocar essas linhas extras, assim como orquestra, faz parte do disco, né? Então, eu não vejo nenhum problema em fazer isso, até para Firewing, a gente está vendo a melhor maneira de como colocar no sampler, né, para ficar igualzinho o disco, né? Então, isso é uma A coisa gente para falou do Firewing, Rhapsody, eu acho que o Rhapsody usava, né? O Rhapsody usa ao vivo, né? sim. É muita orquestração dos caras, né? Sim, não, até muitas bandas de symphonic power metal usam backing track, que é o clique, né, que falam, que o Isso. batera lá atrás vai lá e dá play quando ele começa na contagem. Então isso já é uma coisa que já é feita há mais de 20 anos aí dentro do power metal, que é bem comum, né? Sim. Não é um negócio pejorativo para você, assim, né? Não, porque você quer representar uma obra ao vivo, né? Se você na sua música tem uma produção pesada que tem várias camadas, se você não tem orçamento para trazer um terceiro ou um quarto guitarrista com você, você vai perdendo o som do ao vivo por conta de um detalhe em um momento que dá aquela puxada, a frase entra e sai rapidinho, com 3 ou 4 harmonias a mais. Tipo, dá um impacto, né? E eu acho que tem que trazer. Legal. E deixa eu te perguntar, curiosidade aqui, tá, Caio, que eu sempre pergunto para a maioria dos meus convidados nessas lives. Você gosta de Metallica? Gosto muito de Metallica. Eu não conheço discografia, tipo, nome de todas as músicas, mas se tá tocando Metallica, eu falo, pô, é Metallica. Tipo, eu gosto Mas bastante, sim. você tem um álbum preferido? Cara, eu diria que tem 2 álbuns que eu gosto muito, que é o álbum do Master of Puppets e o Black Album, que são 2 discos que eu escutei mais, né? Na E época que você, eu... como produtor, você deve admirar a produção do Black Album, que está fazendo 30 anos aí agora, né? Sim, não, é uma ótima produção, eu sinto que a composição é muito sólida, né? E eu sinto que o Metallica trouxe um lance mainstream dentro do metal que, cara, uma das únicas bandas que realmente conseguiram isso. Diria Metallica, Iron Maiden, consegui. Mais Metallica, que a voz tem uma levada tão gostosa que pessoas que não curtem metal gostam de Metallica, né? Eu sempre vejo pessoas, amigos meus completamente, que não conhecem nada de metal com uma camisa do Metallica. É verdade.
Eu também tinha Até, vários amigos. Lá em 91, 92, quando saiu o Black Album. O Black Album saiu em 91, sim, né? Mas aquela turnê que durou vários anos. Falou-se muito do Metallica na época. Eu tinha amigos, quanta, assim, pagodeiros que tinham o Black Album, cara. sim. Eu tenho o Black Album em vinil aqui. Tá aqui atrás Eu dessa pergunto porta isso, aqui. Caio, porque eu sou fãzaço do Metallica. Lá no Metal Musicast eu faço uma série que chama Explicando Metallica. Eu estou explicando todas as letras e músicas do Metallica de toda a carreira deles. Claro que ainda estou no Kill 'Em All, mas Sim. o canal lá é novo. E eu gosto de perguntar, ainda mais você com esse conhecimento todo que você mostrou aqui. É interessante ouvir de você o que você gosta, o que você conhece, qual a análise que você faz da obra do Metallica. Eu sinto que o Metallica, assim, sempre vai ser trash, mas eles transicionaram para um trash cada vez mais moderno, né? Que eu não vejo nada de errado com isso, como eu vejo gente falando coisas sobre bandas. Toda banda que é raiz, que de alguma maneira evolui no seu som, vai ter crítica, porque fã de metal também é muito nostálgico com a era clássica, né? O Golden Era de toda a banda nunca vai ser igual a qualquer tipo de lançamento após eles, É né? verdade. É um karma que toda banda gigante tem, que não tem Você como vai ter sair dela. 10 álbuns, os caras vão falar: o Caio traiu suas raízes, não parece o Resurrection, né, cara? Então, eu acho que faz parte de qualquer carreira musical aí, esse tipo de evolução sonora. Caio, quais são os próximos passos da banda, da tua carreira? Vamos lá, né? Agora, para Firewind em específico, eu a banda, né? A gente está focando muito em estruturar uns outros viés. A gente anunciou nosso site, coisa de 2 meses atrás. E nesse site a gente vai ter uma loja virtual, vamos produzir merchandising que logo menos já vai estar disponível. Estamos tentando achar uma forma de ter o disco físico do Resurrection no Brasil, porque por conta que é um disco estrangeiro da Alemanha, fica caro pagar em euro mais a entrega, né? Então a gente quer dar um jeito de viabilizar essa compra mais barata para os fãs, né? Daqui do Brasil, também da América Latina. E aí também estamos produzindo mais um vídeo, né? Pode dizer um lyric vídeo do próprio Resurrection, né? Para contribuir ainda mais com a história, já que agora para o ano que vem, que é o mais médio prazo, a gente já está vindo com material novo, já estamos vindo com algo que eu não posso dizer o que é, que vai ser uma expansão muito grande da história do Resurrection. Imagina que a gente deu uma história com uma visão fechada sobre o mundo. Quem está dentro é uma visão mais de quem está dentro do mundo que não sabe realmente o todo, né? E aí aos poucos a gente vai dar uma visão do todo, que é como a gente vai trabalhar o enredo, né? E cada vez mais, antes de dar sequência para o resto da história, a gente vai expandindo o que a gente já tem. Muito interessante, Caio. E shows? Agora já tem turnê sendo Shows, marcado de várias bandas. Vocês têm algum planejamento? a gente tem plano para o ano que vem de tocar com certeza, e agora estamos analisando, vendo a melhor proposta que aparecer, que algumas até estamos vendo, né? Mas a ideia, assim, ano que vem estrear com um show de estreia muito grandioso. E aqui no Brasil, vocês vêm ou você vai estar radicado lá nos Estados Unidos? Eu acredito que no Brasil, sim. E até uma coisa sobre a minha carreira, né? Eu agora voltei aqui para São Paulo nos últimos 2 meses. Tô por aqui e meu foco agora é também, além da Firewind, focar muito como produtor aqui, engenheiro de áudio. Então, tenho novidades muito legais aí no futuro próximo aí sobre isso também, sobre a minha carreira no lado mais como produtor e não como Caio, compositor e fundador da Firewind, né? Mesmo que eu produzi, o meu papel mais fundamental é como fundador e organizador, né? A parte mais da liderança de tudo, organizar tudo, todo mundo, as ideias. Então, vai ter muita coisa legal vindo por aí. Show de bola, Caião. Tem muito comentário aqui. O pessoal que curte você, curte a Firewing, apareceu aqui na live. Como eu sempre digo, a live vai ficar depois aqui. A gente pode continuar divulgando, o pessoal pode assistir. Ela fica no canal do jornal. Depois também tem conteúdo da Firewing lá para o canal Metal Musicast. E é isso aí, Caio. Eu tenho meu roteiro aqui, tudo que eu tinha planejado de falar com você, eu levantei a bola aqui para você chutar aí. Eu gostaria de dizer que você merece aí ter uma carreira consolidada. Torço muito para a Firewing se firmar.
porque o metal precisa da galera, né? Da Aí. galera fazendo material novo. Eu curto muito bandas já consagradas, mas eu gosto muito de pesquisar o novo. Fica à vontade, Caio, para uma mensagem agora para encerrar essa live, ou levantar algum ponto que eu tenha esquecido, deixei para lá. Fica à Meu, vontade. primeiramente eu quero agradecer você do Metal Musicast com essa, pô, ter essa oportunidade de falar aqui no Jornal Diário de São Paulo sobre a Firewing, sobre a minha carreira. É uma honra estar aqui de verdade, poder contribuir de alguma forma com a cultura do nosso país, né? Porque agora em pandemia a parte artística realmente precisa ser valorizada, porque é o entretenimento de quem está em casa sem ter nada para fazer ainda, né? Ainda tem gente que ainda não conseguiu retomar 100% das atividades. E uma última mensagem, se você quer entender um pouco de todo esse universo que a gente está criando, essa imersão, essa história, em abril a gente lançou um clipe da música Time Machine, do disco Resurrection, que está lá no YouTube da Massacre Records. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a gente, vai lá escutar, vai lá ver o vídeo, é bem conceitual, tem uma história sendo contada no clipe, e espero que vocês gostem e entrem nas nossas mídias sociais, que é Firewing Official, com 2 Fs, né? E todas as nossas informações estão lá, e, pô, vem lá mandar uma mensagem, trocar ideia com a gente, que a gente tá sempre lá respondendo as dúvidas e curiosidades aí, viu? Obrigado mais uma vez pelo espaço, tamo junto. Valeu, Caio. Obrigadão mais uma vez pelo seu tempo, por aceitar o convite para fazer essa live aqui no Jornal Diário de São Paulo, que depois vai ser postada também no Metal Musicast. Eu tenho que agradecer só o Henrique do Rock and Rollers Podcast, que me ajudou a divulgar a live também, parceiro que está sempre por perto do Metal Musicast, está conhecendo também a Firewing agora. E é isso aí, galera. Caio, obrigadão mais uma vez. Fica aqui a Firewing aí aparecendo para quem se interessar. Resurrection, um novo disco único, né? Por enquanto, o debut da banda. E agradeço a galera que assistiu até aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima semana que a gente tem mais. Valeu, Caio. Valeu, obrigado. Forte Valeu, abraço. graça.